Volodymyr Zelensky alertou que um potencial aumento nos bombardeios russos contra a Ucrânia não mudaria a abordagem de Kiev para a guerra, já que a retaliação ucraniana só ficaria mais forte no futuro. Ele disse, abre aspas, se eles nos atacarem nessas cidades, eles receberão golpes em troca, golpes muito poderosos em troca. Quero dizer que esses ataques de retaliação crescerão a cada dia e se tornarão mais poderosos. Fecha aspas. Visaco, a gente está falando de guerrilha, é isso? A gente vai partir para esse momento? Não, eu acho que não. Na verdade, esse recurso de operações especiais, né? A gente já tem observado ali recentemente na Ucrânia algumas ações importantes, sobretudo contra vetores ativos aéreos, né, da frota do Mar Negro. Mas desde o princípio as forças de operações especiais ucranianas têm desempenhado um papel importante, mas é um papel ainda secundário. Talvez elas adquiram maior relevância numa fase mais avançada do conflito, em que a gente já tiver ali um cessar-fogo, um decréscimo das hostilidades, um cessar-fogo, uma fase posterior. Mas no momento elas desempenham um papel coadjuvante no conflito, nas estepes ucranianas ali. Kawaguchi, você que tem recebido informações do exército ucraniano, daqueles que estão nesse fronte, né? Como o Visacro também, o próprio Fernando Conrado também tem muito contato naquela região. O que quando a gente ouve essa fala do Zelensky, é um ânimo para a tropa, assim, a tropa está animada nesse sentido, ou seja, esse é o sentimento mesmo de vim para vingar meu pai? Sim, tem muito disso. Existe ele tenta dar moral para as tropas, nós vamos virar o jogo, nós vamos vencer, mas também existe um clima de medo muito grande nesse momento na Ucrânia. É tradição da Rússia fazer ataques, especialmente aí em datas especiais, e a gente lembra que amanhã é o aniversário aí de 31 anos da independência da Ucrânia. E isso, o que as minhas fontes falaram de Kiev, a capital ucraniana, é que existe uma apreensão muito grande de que esses ataques podem ser intensificados. Então, a minha avaliação é que no momento em que o presidente Volodymyr Zelensky faz esse tipo de afirmação, é para tentar tirar um pouco da pressão desse clima de tensão que está tendo ali na Ucrânia. Ou seja, eles dizem, em outras palavras, vamos resistir e vamos retaliar se isso acontecer. Mas não dá para a gente ignorar que tem uma expectativa, tem um medo muito grande na Ucrânia do que vai acontecer amanhã. Fernando Conrado está pedindo a palavra. Fernando. Não, é interessante a gente ver que, diante de todos esses fatos, o que aparece importantíssimo aqui é que o Zelensky repete e cada vez mais bate o pé que eles vão começar a fazer essa guerra até o domínio da Crimeia novamente. E no momento que a gente vê isso, a Crimeia já se tornou a menina dos olhos do Putin. Inclusive, os ataques que estão acontecendo na região ali são nos balneários turísticos. Isso aí seria fora dos alvos militares. E eu até quero perguntar aí para o Visacro, aí, já que ele está aqui, sempre um professor aí nos dá aulas no Headline, o que ele acha disso? Desse quase um ultimato do Zelensky em dizer que a guerra só será finalizada quando a Ucrânia tomar novamente a Crimeia da Rússia. Aí a Crimeia é a menina dos olhos do Kremlin, do Putin, e a pergunta se a Ucrânia tem de fato potencial para tomar a Crimeia novamente. Primeiro a gente tem que entender a importância da Crimeia não para Putin, mas para a Rússia. A Crimeia é uma península que se projeta sobre o Mar Negro e tem no porto de Sebastopol o principal porto de águas quentes da Rússia, historicamente sempre foi. Então, para sair do Mar Negro, passa ali pelo Estreito de Bósforo e Dardanelos, que tem sido até objeto de litígio ao longo do tempo ali com a Turquia, né?
Mas o fato é o seguinte, o solo da Crimeia é banhado por sangue russo. Ali teve a Guerra da Crimeia de 1853 a 1856. Ali na Segunda Guerra Mundial, na Grande Guerra Patriótica, a conquista da Crimeia foi muito difícil, ela ficou muito tempo ocupada pela Alemanha, né, pela Wehrmacht de Hitler. Então, assim, o maior contingente étnico na Crimeia são de russos étnicos, e a Crimeia pertencia à Rússia até 1954. Quem cedeu a Crimeia para a Ucrânia foi Nikita Khrushchev, que era ucraniano de origem. Então, a Crimeia ela é estrategicamente muito importante, não para Putin, mas para a Rússia. E quando a gente observa esse discurso do presidente Zelensky, ele é um discurso extremamente belicoso. E eu acho que a gente tem que entender também que a guerra, ela não começa no dia 24 de fevereiro. A campanha militar ela está completando 6 meses, mas esse conflito se arrasta há mais tempo. Então, a gente costuma dizer que entre o rochedo e o mar, o marisco leva a pior. Nesse caso, me parece que o presidente Zelensky é o marisco que incentiva o rochedo a lutar com o mar. Porque o campo de batalha, a Ucrânia se tornou um campo de batalha, mas a guerra é contra o Ocidente. Então, esse conflito que já se arrasta por anos e essa campanha militar que já atinge 6 meses, tem sido extremamente danosa, não somente para a Ucrânia, aliás, para a Ucrânia e para o povo ucraniano. Então, parte do território a Ucrânia já foi mutilada em parte do seu território. Essas promessas de uma reconquista total de tudo que foi perdido parece exagerada. Então, é um discurso que a gente tem que entender o que ele sinaliza em termos diplomáticos. Ou seja, não existe hoje opção diplomática para uma solução negociada da crise. Sim, Visacro, só para te provocar, né, quando você fala sobre posicionamento estratégico da Crimeia, a gente está falando de uma área de 27 mil metros quadrados. Uma ofensiva militar dentro da Crimeia para retomar esse território, levando em consideração que o sul da Ucrânia e a parte separatista já está sob domínio russo, isso é praticamente inviável. Inviável não é, William, inviável não é, mas não é fácil. Então, ali na região, ali entre o Rio... Para a Ucrânia, com o que ela tem hoje, Visacro? É muito difícil, né, William? Soa realmente mais como um blefe, né? Soa mais realmente como uma ameaça vazia, né? Sim. Porque se você, Calguti, estivesse falando isso, se Putin estivesse assim, olha, tudo bem, a Crimeia não está comigo, mas eu vou lá e vou partir para essa ofensiva. A gente, pelo poderio bélico da Rússia, você até pode levar isso em consideração. Mas como a Ucrânia perdeu parte do seu território, na região leste, sul, para os russos, como ainda pensar numa retomada desses territórios e ainda retomar a Crimeia? Não tem gente para isso. Me parece também que é retórica. Quando eu estava lá, havia era quase consensual entre a população ucraniana, que eles diziam o seguinte: a Crimeia está com a gente há 60, 65 anos, eles não estão com grandes esperanças de conseguir retomar a Crimeia, não estão desde o início do conflito. É claro que existem as figuras políticas, não apenas o presidente Volodymyr Zelensky, mas também outros líderes políticos ali da região que eles defendem a retomada da Crimeia. Mas se a gente for pensar, eles lançaram uma ofensiva, os ucranianos lançaram uma ofensiva no dia 24 de julho, uma chamada contra-ofensiva para retomar a cidade de Kherson, que é a única ali grande cidade que fica à esquerda, a oeste do rio Dnipro, que na prática é o que militarmente seria a coisa mais viável para eles conseguirem retomar. E desde o dia 24 até agora eles ainda não conseguiram fazer avanços significativos em direção à cidade de Kherson. Você tomar a Crimeia seria uma tarefa infinitamente mais difícil. Bom, o presidente polonês Andrzej Duda pediu a eliminação do gasoduto do Mar Báltico entre a Rússia e a Alemanha, o Nord Stream 2. Não pode haver retorno à normalidade nas relações com Moscou, disse Duda na chamada Plataforma da Crimeia em Kiev. Para ele, é necessário uma nova política para descartar Nord Stream 2. Vamos lá, Conrado. Como fazer isso num curto espaço de tempo?
Me pareceu muito aquela piada lá dos ratinhos, né? Tinha um gato ali que quando os ratinhos iam comer o queijo, o gato pegava todos eles, e aí os ratinhos eram, conversar aqui que tem que achar estratégia. Daí conversaram e descobriram que a melhor estratégia era colocar um chocalho, né, no pescoço do gato, para quando o gato se aproximasse, eles iam ouvir o chocalho e iriam fugir antes, e nenhum ia morrer. Todo mundo festejou essa grande ideia, até que um ratinho mais velho lá falou, tá, achei uma ideia sensacional, agora quem é que vai botar o chocalho lá no pescoço do gato? Eu acho muito interessante essas ideias mirabolantes. Não, vamos fechar Nord Stream aí, que é esse grande gasoduto com a Alemanha. A Alemanha depende da força russa. A Alemanha é a maior indústria da Europa. A Europa, a Comunidade Econômica Europeia, a União Europeia, só existe por conta da força da indústria alemã, que sustenta, obviamente, o seu regime bancário. É o regime bancário alemão, juntamente com o francês ali um pouco menos, e antigamente tinha os ingleses ainda para ajudar, que dão dinheiro para toda a Europa. A Itália é um país extremamente endividado. Como é que a Polônia quer que a Alemanha reduza o seu acesso à energia? Como é que ela vai reduzir o seu PIB mais do que já vem reduzindo? Eles já estão nesse grande racionamento de energia, eles já estão voltando com as suas termoelétricas, eles que estão tão, né, da moda aí, do verde, vamos usar as energias nucleares, porque é tudo uma grande piada, porque a Alemanha diz, nós não usaremos energia nuclear, daí compra toda a energia nuclear da França, né? Mas a gente não produz, mas eu compro do meu vizinho que produz. Então é uma grande piada o que a gente está vendo. E dentro desse ponto de vista de acesso à energia, a gente viu que o próprio Trump antigamente pedia isso para a própria Alemanha, né? Olha só, vocês estão falando aqui da OTAN, que a gente tem que ser cada vez mais forte, cada vez mais integrado, vocês querem que eu coloque cada vez mais dinheiro, mas vocês não colocam dinheiro nenhum, e ao contrário, continuam comprando coisas da Rússia, comprando muita energia da Rússia. Na realidade, isso não vai acontecer, né, William? Agora, o que me chama a atenção é esse grande cisma que será levantado, porque se a Polônia continuar batendo no pé, né, nessa posição, nós vamos ter um cisma acontecendo numa zona de conflito, já que a Polônia é vizinha da Ucrânia. E aí a coisa vai ficar ainda mais grave, já que a Polônia aí vem abarcando grande parte dos refugiados. Porque um outro ponto que a gente pode discutir, eu já vou perguntar também então pro professor, pro Visacro, que está aqui conosco, como é que ele enxerga essa crise de refugiados que a gente tem hoje por conta dessa guerra. A gente está vendo as populações dos estados que são vizinhos da Ucrânia aumentarem em 10%, né? A Hungria aumentou em 10%, a Polônia mesmo em 10%, Portugal hoje, depois dos brasileiros, os ucranianos é o segundo povo que está lá. E quem é que paga essa conta, né? Quem paga essa conta é o cidadão da Hungria, é o cidadão da Polônia, é o cidadão português e a Europa como um todo. Como é que o senhor vê isso aí, Visacro? Primeiro, a gente tem que chamar atenção para um ponto muito importante. Existem duas guerras acontecendo simultaneamente. Uma guerra no campo militar, travada dentro da Ucrânia, e uma guerra no campo da geoeconomia, travada com a Europa Ocidental. Essas duas guerras, elas chegaram numa posição de aquilo que é chamado de estratégia da usura. Os dois lados travam uma guerra de atrito a ponto de apostar na exaustão, que o seu oponente vai exaurir os seus recursos. Então, isso acontece hoje em relação ao choque de forças militares na Ucrânia, mas acontece também na Europa Ocidental com relação à economia. E foi exatamente o que você falou. A grande locomotiva da União Europeia é a Alemanha. E o modelo econômico da Alemanha, ele se fundamenta na oferta de energia barata. Então, o que está sendo colocado em risco e que com a chegada do inverno isso vai ser levado talvez ao ponto culminante,
é essa disputa entre a capacidade da Rússia de suportar as sanções econômicas que o Ocidente achou que no primeiro momento seriam decisivas e que não foram, e a forma com que a Rússia maneja essa coerção econômica com o gás e com o óleo para a Europa Ocidental. Então, isso é muito importante. Isso também pode levar a cismas, como você falou, dentro da própria Europa, porque uma coisa é a perspectiva polonesa, outra coisa é a perspectiva alemã, outra coisa é a perspectiva francesa. E outra coisa bem mais diferente ainda, divergente ainda, é a perspectiva norte-americana do outro lado do Atlântico. Com relação à crise dos refugiados, todo conflito armado, ele gera um problema muito grande de refugiados. Então, a Rússia, ela tem um problema demográfico interno. E é importante para ela, no curso desse conflito, aqueles territórios que ela pretende definitivamente ocupar no leste da Ucrânia, ela precisa redefinir a demografia ali com russos étnicos. Então, isso gera não só ondas de refugiados, como ondas de deslocados civis, ou seja, dentro da própria Ucrânia. Isso até fazendo uso daquilo que alguns teóricos chamam de migração coercitiva planejada. Agora, com relação a esse fluxo de refugiados para a Europa, é importante a gente observar que a Europa tem problemas demográficos muito sérios. E ela sofreu significativamente o impacto de ondas de refugiados provenientes dos conflitos no Oriente Médio e no norte da África. Então, tentando ser mais objetivo aqui, para a Europa é mais interessante, até com uma visão assim, bem eurocêntrica, talvez quase racista, é mais interessante para a Europa receber refugiados na perspectiva europeia, receber refugiados do leste europeu do que do mundo árabe-muçulmano, por conta do impacto social, econômico, cultural, enfim, político, etc. Mas isso é um problema que a Europa vai ter que manejar.